Olá, sejam bem-vindos a mais um Algarcast, agora nessa série do setor imobiliário, né? O Grupo Algar lançou sua torre imobiliária no mês de abril e agora a gente está fazendo uma série de podcasts para apresentar tudo que está acontecendo, qual é essa novidade, o tamanho desse negócio e nada melhor do que trazer os nossos parceiros, né, de negócios, né, parceiros de futuro e grandes players do mercado para a gente falar sobre essa torre imobiliária. Estou aqui com a Build, Vita e a Vivamos, que são parceiros nossos, são grandes players do mercado, são construtoras muito sólidas, que têm produtos maravilhosos e que têm uma visão de futuro acima da média. Então nós trouxemos eles aqui para bater um papo, vou passar a bola para eles se apresentarem aqui, então fica ligado com a gente que vai ser um bate-papo muito rico. Estou aqui, obrigado William pela presença, obrigado Iago pela presença, sejam bem-vindos, obrigado aí pelo tempo, queria que vocês se apresentassem aí. Fred, eu que agradeço aí, não só em meu nome, mas em nome da empresa, em nome do grupo, a oportunidade de estar aqui com você, né? E a oportunidade também de ter construído essa parceria, né? Eu acho que essa aproximação do grupo que eu represento com o Grupo Algar é um sonho, acho que já vinha sendo, né, pensado há muito tempo dentro das duas empresas, né? E eu acho que achamos um caminho, né? Bom. E a Vivamos ter a oportunidade de pensar e planejar dentro do Marileusa, que é um produto que é um projeto do Grupo Algar, junto com todo o momento que a gente está vivendo, né, de pensar esse desenvolvimento da Zona Leste, né? A gente está participando disso ativamente, tendo a nossa estratégia atual, é uma oportunidade muito boa e viabilizar isso com vocês é uma oportunidade melhor ainda, né? Estamos muito felizes então, com isso. Eu também estou muito satisfeito com isso, espero que a gente alcance os objetivos. Vamos alcançar. Eu represento Build Vita, lidero as operações das duas incorporadoras aqui em Uberlândia. Estamos aqui no Granja, né, com a Build, inclusive entregando, né, fechando um ciclo importante, né, uma etapa do ciclo importante. Então a gente lança, a gente constrói, vende durante esse período e agora a gente parte para a entrega para os clientes, que é talvez o momento mais importante de todos, né? A gente, de fato, começa a viver o empreendimento a partir da entrega dele e nós vamos começar a viver isso aqui no Granja. Então, obrigado aí pelo convite, espero que a gente tenha um papo bem bacana. Bacana, acho que a gente pode pegar inclusive um gancho que você falou do ciclo, né, do mercado imobiliário, né, ele começa lá quando a gente escolhe a terra, começa a fazer um projeto, depois a gente lança, a gente vende, constrói e entrega. Eu tenho visto, Iago, assim, uma turma que faz papel bonito, né? Se você pegar, tá tendo uns books bonitos, né? Umas imagens, umas perspectivas legais, mas na hora de entregar, não tá chegando, o produto não tá chegando daquela forma que estava no book. E me colocando assim já no papel de consumidor ali, de cliente, né? Como é que a pessoa que quer comprar um apartamento, né, quer comprar um vertical, como é que ela se prepara para fazer uma boa compra dessa, né, e não ser surpreendido? Porque é um projeto de vida. Se comprar um imóvel na planta, é um projeto de vida. Como é que os consumidores se organizam para isso, para não se frustrar? Cara, eu acho que assim, hoje o consumidor ele tem bastante informação, né? E ele precisa tomar poder dessa informação no momento de escolher a empresa ou o prédio ou o imóvel que ele vai investir, que ele vai trazer seu capital e planejar sua vida a partir daquele imóvel, daquele investimento. E hoje em dia as informações estão muito fáceis de ser obtidas, né? Então assim, você pega, por exemplo, grandes empresas que estão aqui em Uberlândia, já tem um histórico bacana, então eu sempre falo o seguinte, pesquise o histórico ou quem está por trás desse negócio, né? Não necessariamente o histórico, assim, às vezes é uma empresa que dentro daquele segmento é jovem, mas tem um histórico gigante de negócio, de estruturação por trás. Então essa para mim é a principal dica. A empresa que está à frente do projeto que o consumidor está escolhendo, ela precisa ter know-how. Ela precisa ter know-how para escolher um bom terreno, né, para ter uma boa localização, para fazer um bom produto, para ter uma estratégia também
de lançamento, de vendas e de construção que valorize esse projeto, porque não adianta nada também você vender um sonho que não vai se concretizar nos momentos importantes, né? E que principalmente entregue um bom projeto, porque assim, a incorporação, para muita gente, ela termina na entrega, para o cliente ela começa na entrega, né? Então, é uma relação quase desproporcional para o que o mercado enxerga com o que o cliente enxerga. Então ele entendeu que aquela empresa é capaz de fazer, qual que é o histórico dela, ou qual que é a propensão dela para negócio, escolha de negócio mesmo, eu diria que é um fator primordial, porque hoje a gente tem imóvel por imóvel, a gente tem bastante coisa, né? Uberlândia, ao longo do tempo, cresceu muito no mercado imobiliário, em oferta, em regiões que se ofertam, em tipos de oferta. Então eu acho que essa talvez é a dica mais importante assim, que eu pegaria. Escolher bem a construtora. Exatamente. Eu presenciei, William, um negócio interessante. Acho que você não estava em Uberlândia na época ainda não. Há uns 8 anos atrás, o primeiro produto que a Vivamos lançou, Minha Casa e Minha Vida, foi há uns 8 anos atrás, não foi? A empresa fez 10 anos agora, tem um pouco mais, deve ter quase 10 anos. A gente viu lá na época, né, eu estava no mercado econômico, e a gente viu aquele material quando a Vivamos entrou no negócio, mas quando ela entregou, foi um negócio surpreendente, assim, né? Ela entregou, né, inclusive na época eu comprei um apartamento da Vivamos, né, eu comprei, a Manu comprou, a gente todo mundo comprou, porque foi algo muito inovador, principalmente quando nós olhávamos... E você ganhou dinheiro, porque valorizou muito. Ganhei, né? Então, quando entregou, eu acho que eu vendi quase pelo dobro que eu paguei. Eu ganhei um dinheiro, a Manu ganhou, porque... E foi legal porque era uma construtora que estava chegando, claro, ela tinha um grupo muito forte por trás, mas a entrega, William, foi fantástico. Então dá para fazer econômico bom, né, William? Eu vou te responder acrescentando uma opinião sobre a sua colocação aí, Iago. Eu ia sugerir para esse cliente que ele também olhe... Hoje o mercado está muito bem regulado, né? Hoje tem muita legislação, muito acompanhamento. Existem vários órgãos acompanhando isso, então a chance de você ter problema é bem menor do que era no passado. Então, por isso que eu quero convidar esse cliente do mercado imobiliário para ele ir um pouco além, né? Perder um pouco mais de tempo lendo o memorial descritivo, né? Que tipo de material vai ser entregue no acabamento, ou indo nos detalhes do projeto, né? Pensar em que você não vai estar só morando ali, você vai estar vivendo ali, né? Então é um ambiente onde você vai estar convivendo com vizinhança, com pessoas, no mesmo prédio, circulando em elevadores, em áreas comuns, em áreas de lazer e tal. Aí, colocando a questão da Vivamos, dos nossos econômicos, né, eu arrisco dizer que nós fomos o primeiro condomínio clube de Uberlândia, lá no JH1. Né? E era Minha Casa Minha Vida, né? Tinha piscina, tinha área de quadra, área de convivência, pista de corrida. Foi super bacana. Depois o JH2 também, o segundo, né, ainda era maior, a gente colocou 13 torres, com uma área de lazer ainda maior. Tem um clube lá dentro. Né? A gente passar ali na porta do JH1 e JH2 no final de semana, você vê que as famílias estão reunidas e viram um clube de fato. Né? Nós temos 12 churrasqueiras no JH2. Né? Então é um negócio tão bacana, né? A oportunidade de proporcionar isso e com produto acabamentos, né, que você encontra num médio padrão. Né? Então a gente não economizou no acabamento, mas assim, perdemos margem por isso? Eu acredito que não. Né? Compramos muito bem, fomos buscar a melhor oportunidade e de fato entregar algo muito digno para o nosso cliente. Fantástico. Esse foi o nosso objetivo, eu acho que a gente atingiu e você ganhou dinheiro com isso. Né? Você falou de ler o memorial descritivo. Nós fizemos um estudo, eu falei assim, gente, vamos olhar quanto tempo as empresas que fazem assinatura digital têm essa informação, quanto tempo o cliente gasta para assinar um contrato de compra do imóvel. Na época era 50 segundos. Aí tinha gente que falava assim, não, rápido pra caramba. Eu falei, meu Deus, isso é um problema. Isso não é bom, né? Ele não tá lendo o que ele tá assinando, não tá lendo o memorial que vai lá no contrato, não tá lendo nem a condição que ele tá pagando. E a gente começou a se atentar a isso na época, e aí a importância da pessoa ler o memorial descritivo que está comprando. Né? Você saber o que você está pegando. Né? Porque não é um produto imediato. Né? Não é legal você comprar um carro, que é também um item de valor, né?
Você vai lá e vê o carro pronto, né? Você vai comprar o idêntico àquele que vai chegar para você na outra semana. Mas um apartamento não, você está comprando algo, geralmente você compra para receber daqui 2 anos, 2 anos e meio, né? Então ter essa certeza do que vai ser entregue é importante, né? E poucos olham isso, a gente sabe disso, poucos olham. E muito provavelmente é a compra de maior valor agregado que aquela pessoa vai fazer. E né? Financiando, às vezes, hoje o financiamento chega a 30 anos. Então, só para pensar, é uma vida pagando. Não, e isso é tão interessante, Fred, que, por exemplo, eu tenho imóveis prontos hoje para comercializar, né? O imóvel pronto, ele é mais fácil porque o cliente já vê, poxa, tem algum reparo para ser feito, já faz esse reparo. Uma compra mais consciente, né? Só que ainda assim, cara, eu fico pensando, a gente tem algumas coisas no contrato claras que esse cara assina o contrato e dali 30 dias ele tá me questionando de coisa exatamente que tá ali no contrato. Eu falo, olha, tá aqui. Ele fala, não, beleza. Então nós estamos repensando lá em fazer um checkpoint, meio que um manualzinho do pronto para que o cliente que não está lendo o contrato, porque ele passa aí nesses 50 segundos, 1 minuto lá. Tem que saber que ele vai começar a pagar condomínio agora. Exatamente, que o condomínio é uma responsabilidade. Então, alguns detalhes assim, porque exatamente esse cliente não está tendo essa atenção necessária. Vocês falando de porcelanato, eu estive em São Paulo na semana retrasada e visitei um produto lá de alto padrão, altíssimo padrão, de R$30 mil o metro quadrado. E que você sabe o que me surpreendeu? Ele é uma caixa cinza. Ele vai entregar o lazer e uma torre só com as paredes, basicamente, e uns banheiros sem acabamento, só o caixa. Vocês acham que esse modelo de comercialização, ele vem para o interior? Será que isso chega para nós? Vocês que estão agora, são os professores aí dos verticais, vocês acham que é uma tendência? Cara, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que assim, não vai chegar com a força que tem em grandes cidades, em grandes capitais. Eu acho muito difícil porque o comportamento interiorano, ele é diferente, né? Então, você pensar que no interior do Brasil, mesmo numa cidade grande, desenvolvida, como Uberlândia e tantas outras, um apartamento de altíssimo padrão vai ser recebido assim, ainda é um choque, né? Ainda é uma quebra de paradigma. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tentado levar um pouco dessa mentalidade para alguns projetos meus. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que tem como planta tipo 280 metros quadrados. É um projeto de altíssimo padrão, ticket acima de R$3 milhões, né? Para esse cara, na personalização, o que eu tenho feito? Eu tenho oferecido a personalização, pô, você quer trocar aqui, pôr um mármore no chão, algumas opções, mas você quer receber sem nada? Cara, você vai mexer nesse apartamento. Então, eu tô te dando essa opção, recebe sem nada. Eu claro, vou te dar um desconto aqui no preço final e tudo mais. Então, eu tenho uma opinião assim, nós temos que, de alguma forma, buscar levar isso para os clientes, pensando principalmente nesses nichados, num altíssimo padrão. Nichado, sim. Mas como movimento, eu acho difícil isso. Esses dias recebi aqui uma visita de uma construtora do Sul e eles trabalham com alto padrão, dominam vários mercados de capitais e estão entrando em São Paulo agora. E ele está fazendo exatamente o movimento contrário, por identificar que é entregue muito esse produto ali só no shell, né, sem acabamento. Comoditizado. Ele começar a entregar mais acabado, mas dar opções, né? Você pode escolher o piso que você quer, você pode escolher o acabamento, as cubas, né? Os metais que você quer. Então, estou vendo um movimento contrário. É difícil falar isso, né? Prever isso. Mas acho que um produto nichado, sim, né? E só fazer um complemento, vou até além, né? Vou só contar um caso, né? E até já abri aqui o convite para você, Fred, e o Iago. Acho que o Iago também não foi lá. Conhecer a Torre 2 do nosso hotel lá do shopping, que metade dela é residencial, né? Metade dela é hotel, metade residencial, né? E nessa parte residencial, a gente desenvolveu já um projeto diferente, né? A gente queria o quê? Ter terrenos suspensos. Então a gente fez, cada laje é um terreno, o cara pode fazer o apartamento do jeito que ele quiser. A única coisa que ele vai ter que obedecer é que a porta da entrada
geralmente é de frente os elevadores. Os elevadores estão fixos. Mas ele faz do jeito que ele quiser. Ele põe banheiro, cozinha onde ele quiser. As vigas são invertidas, ele fura as vigas e faz a instalação hidráulica. Isso já está vendo? Está pronto lá, né? Poxa, não, vida, olha que fantástico isso. Não existe nada que não esteja à venda, Nossa, né? não, mas essa que você trouxe aqui Vamos lá para você visitar. Né? Foi, poxa, eu não sabia disso também, não. Né? Você já viu, isso é inovador, hein? É encantador, essa legal ideia ver, aí, né? Eu quero, assim, quanto que está um metro quadrado de um terreno desse, né? Acho que é uma pergunta assim, importante. Eu fui além, né? Você estava falando de entregar sem acabamento, eu falei, vou entregar sem parede, sem nada, né? Sem projeto. Entrega só o espaço, se quiser lá dentro. Né? O nosso processo de legalização hoje, né, de aprovação de um projeto imobiliário, ele é longo, e eu posso falar que talvez traumático. Né? Agora já sentando aqui na cadeira do incorporador, do loteador. É um processo longo, traumático, posso dizer oneroso. E o que eu vejo que é o grande desafio de uma jornada longa? Antes da gente falar um pouco se a gente tiver oportunidade de como nós auxiliamos o município, né, os municípios a ter um processo, uma jornada mais fluida. Mas o que eu acho que é o desafio? Eu estava fazendo uma especialização lá em São Paulo, na Starts, e uma parte dessa especialização é sobre inteligência artificial. Eu fiz uma pergunta lá, falei, beleza, a gente estava inclusive com o CEO da Microsoft, que estava ministrando a aula nesse dia, eu falei assim, como que a inteligência artificial vai nos ajudar? Porque no meu mercado, né, eu trouxe isso para nós, né, aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. No nosso mercado, a gente está olhando, a gente está pensando agora para um produto que a gente vai lançar daqui 3 anos, 4 anos. E a gente vê um comportamento do consumidor mudando de uma maneira muito mais rápida do que acontecia 7, 8, 10 anos atrás. Então, o comportamento da geração muda, o acesso à informação está muito mais rápido. Como é que a gente olha para um cenário de legalização tão moroso igual o nosso e tem produtos assertivos? Porque imagina só, você fica 3 anos aprovando um produto, chega lá, você não tem demanda mais. Recuar custa caro, perde tempo, a gente começar a jornada de novo. Como é que vocês têm feito para ser assertivo na demanda? Acho que é um bom caminho, assim, né? Como é que a gente... É a pergunta do milhão, né, cara? Essa é difícil equilibrar essa balança, porque realmente, principalmente os projetos que demandam um reloteamento ou um processo de parcelamento solo, esses são mais afiadores ainda, porque você tem esse tempo mais alongado, esse vai e volta de soluções para discutir com órgãos públicos, autarquias. Mas, cara, o terreno que é lote, que eu acho que a gente vive uma realidade, apesar da gente sempre querer melhorar aqui, muito boa em Uberlândia, né? Quando eu pego lotes e comparo com outras cidades que a gente está atuando, o nosso processo de incorporação em lote aqui é um processo ainda mais fluido, né? Pensando tanto na parte da prefeitura, das aprovações, quanto cartórios. Eu acho que o desafio, Fred, é o seguinte: a gente tem um mercado maduro ao ponto de você conseguir mapeá-lo melhor e todos os players estarem dispostos a pensar num mercado de médio e longo prazo. Porque o nosso jogo, ele é uma maratona, ele não é um tiro de 100 metros rasos, né? Então, o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio que, entre comprar o terreno, aprovar, lançar projeto, construir, entregar, dar garantia, você tem ali 8 a 10 anos, num ciclo completo, né? Então, quando você pensa nisso, se o mercado tiver maduro o suficiente para compartilhar informação, para planejar bem, consumo de estoque, o que vai ser colocado ou não na rua, eu acho que a gente tende a ter uma assertividade maior. O que não pode, na minha visão, é num mercado como o nosso hoje, cada um olhar o seu umbigo, cada incorporador olhar o seu umbigo e tocar a vida, porque aí a gente tende a ter problema. Porque aí a gente tende a ter cada vez mais projetos conflitantes, a gente tende a ter soluções que não atendem só a um determinado incorporador ou uma determinada localidade ou nicho. Então, é muito difícil equilibrar essa balança, mas eu acho que o estudo de mercado e a maturidade do mercado são as principais respostas para que você consiga equilibrar isso. Ter um processo mais longo,
mas ter no fim desse processo um projeto mais assertivo. Olhando para o mercado local, né, falando de Uberlândia, eu particularmente estou bastante otimista, né, com uma evolução que eu acho que a gente vai ter, né? Existe uma vontade política muito forte, né? Existe um plano diretor que já estava, né, em evolução desde do governo anterior e está em sequência agora para ser resolvido ou votado agora. Muito provavelmente, né? Esse mês. Então eu acho que tem uma evolução a acontecer, né? Em algumas aprovações a gente já percebe, né, Iago, uma melhoria, né, um ganho de agilidade na aprovação do vertical, né? Na parte do horizontal, loteamento, eu não tenho experiência nessa parte, o grupo não atua nisso, mas eu acredito que deve seguir o mesmo caminho, né? Uberlândia hoje vive um momento do mercado imobiliário que merece, né, um ganho de eficiência, um ganho de agilidade aí que traga uma produtividade melhor, né? E eu acho que isso vai acontecer, né? Eu vejo uma vontade política muito forte nisso. E com esse tanto de tecnologia que a gente tem na mão hoje, Sem tem dúvida, sentido ser tão... Sem dúvida. moroso, assim. Mas você trouxe um negócio que eu acho interessante, né? A vantagem, né, de se estar num ambiente planejado, né? No Granja Marileusa, por exemplo, que a gente tem essas duas empresas como parceiras, né? A gente consegue aqui ter sinergia no diálogo com as empresas. Isso é importante. Não vamos lançar 2 produtos juntos com a mesma característica para um canibalizar o outro. Pode ter um mercado, mas acaba que em algum momento isso vai concorrer e vai onerar para todo mundo, né? Em algum momento vai baixar o preço, aí a gente vai começar a competir por mão de obra. Eu acho que não é inteligente fazer isso. É sobre inteligência, sabe? Não é inteligência, né? Eu fico olhando assim, em alguns momentos eu vi isso acontecer no mercado, 2 construtoras lançando no mesmo dia. Eu acho que concorre a atenção, a força de vendas é praticamente a mesma. Eu acho que e a ADEME tem feito um papel importante para se organizar nesse sentido, né? A Elo lá também, a gente está se organizando, conversando muito. É importante a gente estar em sinergia com isso para buscar as melhores soluções. E são passos de maturidade, né? O mercado ir para esse caminho, ele está sinalizando que realmente nós vamos ter um mercado mais maduro. E Uberlândia, assim, eu compartilho do otimismo do William. Eu acho que, primeiro, a gente está numa praça excepcional, que com certeza está entre as 5 principais praças do mercado imobiliário, trazendo proporcional, né, uma proporcionalidade do país. Eu não tenho dúvida disso. Além da praça, a gente tem vontade pública, vontade política de fazer a cidade dar certo, e isso é importante. O William trouxe essa questão da força política que Uberlândia tem, da vontade de fazer dar certo. A gente vê, por exemplo, nos papos com a Secretaria de Planejamento, que sempre é almejado melhorar e embutir mais tecnologia no processo de aprovação, até mesmo de loteamentos, que são processos mais complexos. Mas talvez o terceiro fator e o mais importante deles é a maturidade do próprio mercado imobiliário. Se o mercado imobiliário caminhar por um nível de maturidade bacana, que eu acho que aqui nós estamos caminhando, tem suas falhas. Beleza. Eu ia te falar, eu ia ter que dar uma discordada com você. Eu acho que a gente ainda tem um caminho de amadurecimento. Com certeza. Eu acho que nós estamos no início desse processo. É porque Uberlândia está vivendo o primeiro ciclo de verticalização, né? Então, eu acho que agora que a gente está entendendo que é um mercado que está amadurecendo, mas nós precisamos ainda trocar mais informação, nós precisamos investir mais em dados aqui dentro, nós precisamos cada vez mais pensar junto à cidade, não pensar de forma isolada, para que aí a gente chegue nesse mercado imobiliário maduro. E até reforçando o que você citou, né, Fred, a questão da estar num ambiente planejado, né, o exemplo aqui da Marileusa, né, que tanto nós quanto a Build e a Vita estão, é outra história, né? Então, se a gente conseguiu, isso mostra, né, essa organização. No caso do Marileusa tem uma força, né, de um planejador
privado, né? Mas se a gente conseguir, na área que não tem esse planejador privado, mas existe um organizador público, junto com as entidades que existem hoje, essa aproximação entre as empresas, eu acho que a gente consegue evoluir, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Muita coisa. Mas você lembrou bem aí, o exemplo Marileus mostra bem a necessidade. Mas você sabe um outro exemplo, William, que o Uberlândia é privilegiado, o Iago, e talvez você não tenha essa percepção, porque você... a Build e a Vita não são daqui, não são genuinamente de Uberlândia. Uberlândia tem o privilégio de ter empresários ousados no mercado imobiliário. A gente pode trazer o exemplo da Vivamos, que é de um grupo genuinamente de Uberlândia, né, William? E quando a gente ouve o William, essa eu vou levar para muito tempo agora, vender o terreno suspenso. Essa é novíssima para mim. E olha que a gente já tem um tempo que está nisso. Mas quando você olha, ele ainda falar assim, ó, a gente quer fazer a torre mais alta do Sudeste. É ousado pra caramba. Demais. Quando a gente olha, o Dr. Luiz Garcia agora, ele vira para mim e fala assim, você vai ligar a Floriano Peixoto lá em Araguari. Isso me marcou muito, viu, no evento aqui. Porque se você olhar friamente, se você olhar o empresário, nesses empresários que são já bem estabelecidos, bem capitalizados, ele pode pegar o dinheiro dele e remunerar talvez de outras maneiras muito melhor do que ele ousar no mercado imobiliário. Mas o Uberlândia tem um privilégio de ter empresários que acreditam na cidade, acreditam no desenvolvimento do Uberlândia e têm disposição de pensar no cliente. Quando eu olho para o projeto do Dr. Luiz, vamos ligar a Floriano lá em Araguari. Eu falei, doutor, isso você sabe que essa conta ela é onerosa. Não, mas eu quero que a população seja que a gente liga Floriano lá em Araguari, você vai começar, e a gente já começou, acredito, nós começamos, nós mapeamos a Floriano já até lá no Rio, com a área que a gente vai ter que ali desbravar até chegar lá. Então você tem empresários que acreditam nesse desenvolvimento, aí eu olho e falo, nós vamos ter a torre mais alta do Sudeste. Meu Deus, que legal. Fred, mas assim, até a gente que chegou aqui ao longo do desenvolvimento de Uberlândia e já com Uberlândia muito próximo do que é hoje, o próprio exemplo do grupo que o William representa, da Vivamos, do Center Shopping, da Arcon, que vai revitalizar 200 mil metros quadrados de bairro, né, num bairro super bem posicionado, super bem localizado. Você tem o Granja Marileusa, que tem a sua missão e visão de chegar em Araguari. Cara, isso mostra para mim que o nosso mercado aqui, ele tá engatinhando ainda. Então, tem muita coisa para acontecer, não, eu acho né? que ele tá entrando na adolescência, assim. E aí a gente precisa agora tomar alguns cuidados e tá cada vez mais junto, pensando juntos a cidade e não só os individuais, para que a gente chegue lá. Mas um outro exemplo disso é que Uberlândia foi uma das cidades do Brasil que ao longo do tempo mais cresceu com infraestrutura, mais investiu o seu PIB em infraestrutura. Isso é super importante, porque pensem se Uberlândia estivesse vivendo esse boom de verticalização que a gente tem vivido nos últimos anos, sem as grandes obras de transposição, de viadutos, de pontes, de passagens que a gente tem pronta hoje aqui, pensando uma cidade que 30 anos atrás pensou a cidade de hoje. Então nós somos muito privilegiados. Ô William, mas conta assim, você falou do Granja e do Tibéria aí, né, da região onde é que o Center Shop está ali, dos 200 mil metros, né? Eu penso assim, o Granja Marileusa, eu acho que ele é mais fácil do que a missão que a Vivamos está encabeçando ali com o William ali. Porque a gente era uma terra virgem, né? E a gente contratamos ali os projetistas e nascemos ali um projeto já bem com os espaços organizados e nosso desafio é sustentar o desenvolvimento organizado. Você tinha uma tela em branco, né? Vamos pensar assim. Mas quando a gente olha para o projeto ali da Vivamos, né? De, poxa, eu vou revitalizar um local que já existe. Né? Você vai retrofitar um bairro. Uau! Como é que nasceu essa ideia, William? Eu acho que isso é ousado, hein? Primeiro assim, né? Eu particularmente tive o privilégio de participar de todo o desenvolvimento do Center Shopping, né? Desde o seu nascimento, lá em 92, até os tempos atuais. E a gente pensando nisso, né, a gente vê toda uma evolução que teve no nosso empreendimento, né,
A gente nasceu pequeno, né? Quem lembra do Center Shopping em 90 e pouco lá, e vê o que é hoje, que a gente está entre os melhores shoppings do país, né? E com uma arquitetura extremamente moderna depois das intervenções que a gente finalizou no final do ano passado. Então, o que a gente tem ali, a gente pensar, poxa, o nosso entorno poderia estar um pouco mais desenvolvido também, né? Para o bem de quem está ali, né? De quem mora do nosso lado, né? Tolerou o Center Shopping ali como vizinho em tantos anos, tal. Então a gente pegou e começou a olhar para isso e desenhamos um espaço onde a gente quer ver um desenvolvimento melhor. Contratamos um escritório para fazer um projeto de requalificação desse pedaço do bairro, são esses 200 mil metros quadrados dentro do bairro Tiberi. E dentro disso a gente fez o projeto, apresentamos na prefeitura, no final da gestão Odelme, agora para o atual prefeito, para ele junto com a secretária de planejamento, e eles gostaram. E a gente está agora evoluindo, né, projetos executivos para levar isso para frente, né? É claro que dentro disso a gente fez aquisição de algumas áreas para a gente poder startar esse processo. A gente não quer encabeçar isso sozinho, né, Fred? Até porque é impossível a gente conseguir comprar tudo ali, né? Então a nossa ideia é que o quê? Que outras incorporadoras, outras construtoras também gostem da ideia e comecem, né, a ir para ali à medida que isso foi evoluindo, né? Mas o nosso foco mesmo, né, do grupo em si, é a gente ver um desenvolvimento na zona leste da cidade, né? Pegando, se a gente colocar o Center Shopping no centro da pizza, né, aquela fatia que começa no Center Shopping ali, traçando uma linha em cima da Avenida Anselmo e assim em cima da Rondon Pacheco, ali você traçando até o final, onde dentro disso lá está a Marileusa, né, a gente vê essa fatia da pizza aqui da cidade, né, que é a Zona Leste. Ter o desenvolvimento com qualidade é o que nós objetivamos aí, estamos trabalhando não só lá, mas estamos aqui, né, com investimentos dentro do Marileusa, temos investimentos no Granville, investimentos no Tiberi, a gente vê isso desenvolver o nosso objetivo. Feliz de estar nesse plano, hein, Iago? Feliz de estar. A Build está com a gente. Isso aí. A Build e a Vita já estão em parceria com a gente ali no Tiberi também. A gente precisa de bons parceiros, né? Eu falo muito aqui assim, que sozinho a gente não vai conseguir fazer nada. Não é só sobre recurso financeiro, mas é sobre inteligência em desenvolvimento, é sobre perfil de consumo. E capilaridade, né? Capilaridade do público que está aqui Exatamente. dentro. Então, a gente começa a olhar para isso de outra maneira. E um negócio que eu vejo acontecer muito no mercado, né? A característica dos produtos tem mudado, né? A gente teve lá produtos com tipologias de 100 metros, aí depois eles caíram, agora os estudos estão super evidência. E a Build teve uma experiência também de lançar centro clínico, né? Sim. Como é que está sendo essa experiência? Cara, uma experiência muito boa, assim, Fred. Nós entregamos, né, esse centro médico no início do ano e foi um empreendimento, foi um sucesso, 100% vendido. Nós nem levamos ao mercado, a gente fez uma seleção ali de alguns parceiros imobiliárias e alguns clientes, porque realmente era um projeto pequeno que basicamente nasceu vendido, né? Então, para a gente foi muito bacana a experiência de desenvolver e lançar esse projeto. É um projeto complexo, porque além das aprovações normais, né, na prefeitura, nas autarquias, a gente tem uma aprovação na vigilância sanitária, né, por se tratar de um centro médico. Então, a gente precisou pensar o projeto de uma outra forma. O projeto está entrando em operação agora, né? Então os investidores estão lá mexendo nas suas unidades, nas suas salas, para que ele entre em operação total. E a gente quer muito replicar esse projeto, porque é um projeto que tem tudo a ver, por exemplo, com um dos principais focos de Uberlândia, que é ser esse polo de saúde, né? Um polo regional de saúde, né? E a gente quer, inclusive, trazer ele aqui para a Zona Leste, para essa fatia de pizza, né? Que o William citou. É bom levar ele para o Tibério. Cheguei na sua frente, hein, Fred? Calma. Chegou... Passei na sua frente. Mas, William, e assim, e tem a questão dos estúdios, né? A gente vê um boom dos estúdios. Aí parece que o estúdio está dando uma evoluída também já agora, né, William? Assim, eu tô vendo o pessoal falar em estúdio com sala comercial. Será que essa moda pega? É um produto que ele tem, ele até atinge assim, um outro perfil de cliente, né? O cliente muito investidor e tal, que compra isso como investimento, para gerar renda no mercado imobiliário, diferente de quem compra para morar, né?
Então é um produto um pouquinho diferente, acho que tem que ser acompanhado com certo cuidado. Não é em qualquer lugar que ele funciona bem, né? Dentro dos nossos projetos para cá, a gente tem desejo de desenvolver um aqui no Marileusa, né, dessa forma. A gente está desenvolvendo mais um também de estúdios agora lá para o Tibério, assim como o Titânio, que a gente lançou no final do ano e foi um grande sucesso, né? Vocês lançaram agora, né, sim, Iago, no sim. centro ali, que também eu sei que foi muito bem-vindo, né? Mas eu acho que tem que ter essa análise, né, de localização, não é qualquer lugar que dá certo, ele tem que ter alguns pontos fortes para isso, né? Tem uma âncora E assim forte. como eu acho que aqui nessa região, tanto pelas empresas que estão na Marileusa, quanto pela proximidade do aeroporto, eu acho que ele tem um potencial grande para isso, né? Mas tem que ser bem estudado a localização, mas é um produto que está em alta, né? A gente precisa sempre monitorar a demanda desse produto também, porque a gente sabe que uma vez que algo vira de tendência para a realidade, que é o que aconteceu com esse tipo de projeto de estúdio nos últimos anos, tende-se a todo mundo desenvolver projetos nesse sentido, lançar projetos nesse sentido. Eu acho que o mercado de Uberlândia tinha uma carência desse tipo de projeto, então nós estamos atendendo essa carência com ótimos projetos, mas ele precisa ser enxergado dessa forma diferente que o William citou. Eu costumo brincar que no residencial, o residencial ele é quase uma demanda infinita, porque pega o déficit habitacional que nós temos no nosso país, né? Pega a quantidade de movimentações ali sociodemográficas que a gente tem dentro das nossas grandes 9 cidades. 9.000 pessoas nascendo por ano. Então, o residencial ele é quase uma demanda infinita. Eu brinco isso lá com o meu time. O comercial, o estúdio, ele precisa ser enxergado, estudado e pensado de uma outra forma. Ele tem outro tipo de ocupação, né, Fred? A questão e no residencial, você ainda tem a mudança da pessoa aspirar a um apartamento Perfeito, novo, um upgrade, uma localização nova, né, um produto maior. Então tem uma mudança, né? Assim como também você falou do upgrade, e tem depois, num certo momento da vida, que você já parte para o imóvel menor, né? Você já tem filhos que saíram de casa, tal. Então tem essa evolução, é dinâmico, né, o residencial. Já o estúdio e o comercial já é um pouco mais rígido, né? Nós falamos ali no início ali da importância do cliente, né, do consumidor do mercado imobiliário, fazer uma boa leitura do contrato, entender a construtora que ele está comprando, né, ver o know-how dessa construtora, a solidez da empresa. Nós ousamos aqui, né, eu vou ficar com o terreno aéreo agora na cabeça por um bom tempo, e que informação fantástica, né? O William trouxe para nós aqui o desejo de ter a torre mais alta do Sudeste. Olha que ousado, né? Eu não vou crescer do tamanho do Sena Tower. Mas do Sudeste dá para pensar. Dá para pensar, por enquanto, né? Porque isso também é dinâmico, né? Daqui a pouco o outro faz um maior, né? O Iago trouxe para nós a importância da sinergia entre as construtoras para a gente ter um bom alinhamento aí para ser assertivo naquilo que nossa cidade precisa realmente, né? Isso é muito rico. Aí vem as boas perguntas, né? O faixa 3, nós podemos ser sinceros aqui que não foi um sucesso. Foi difícil, inclusive, o faixa 3, né? Essa transição, ela não foi fácil e acho que, inclusive, ela não aconteceu. Mas agora vem o faixa 4. E aí? Vai ser bom? Cara, falando do nosso lado aqui, eu acho que existem projetos que são mais bonitos no papel do que na prática, né? E eu acho que você citou bem, o faixa 3 era isso. No papel, enfim, era maravilhoso. Na prática, agregou pouco, né? Perto do potencial que poderia ter. O faixa 4 eu enxergo de uma outra forma, tá? Pelo seguinte, eu acho que ao longo dos anos, se a gente acompanhar a evolução do preço dos imóveis e a evolução da renda do nosso país, os imóveis evoluíram muito mais do que a renda da população brasileira, né? Quando a gente olha para isso, quer dizer que tem uma faixa ali que não é nem cliente do econômico, nem cliente do médio alto padrão, que ele está ficando desassistido ao longo dos anos. Tem muitas cidades que esse nicho, ali até R$500 mil, ficou desassistido do ponto de vista de bom crédito, porque os bancos também querem, já que está tendo essa disparidade de renda, eu vou atuar mais no nicho que me dá mais segurança, que é um nicho de mais alto padrão. Então, eu acho que eu vejo com muito bons olhos esse movimento, pensando que é uma faixa de renda que tem uma demanda
grande, que é grande parte da nossa população consumidora, que estava desassistida, pensando na poder de compra que ela perdeu, no crédito que não está fácil, nos projetos que não estavam sendo desenvolvidos e pensados para esse nicho. Então eu vejo com bons olhos. Para o incorporador é bom também, né? É um recurso mais barato, né? Eu sou mais cuidadoso no comentário, sabe, Fred? A Vivamos nasceu no econômico, né? No Minha Casa Minha Vida. Vem fazendo a migração agora, né? Nós estamos entregamos um empreendimento agora, na virada do ano. Entregamos 130 apartamentos dentro do Minha Casa Minha Vida. Vamos entregar mais 130 agora, né? É aquelas que você visitou lá, Iago. Mas você está acreditando, confiando, né, se ancorando num programa de governo, eu acho sempre muito complicado. Concordo. Né? Eu acho que a pujança do mercado, de uma forma geral, né, vem de atitudes de dono, né, de usar o próprio capital ou colocar o seu negócio em risco buscando capital no mercado. Né? E esses programas públicos têm que ter um certo cuidado com eles. Né? Está bem funcionado, está bem dimensionado, vamos, né, nos apoiar nele para projetos, né? Mas não se ancorar neles como solução, empresa, como definitiva. Solução, porque eu acho perigoso. Né? Então, eu acho que sempre tem que ser um pouco cuidadoso, um pouco cauteloso nessa análise. Eu acho que pode vir para ajudar, se de fato for colocado em prática, como está sendo falado, para não ser só um belo discurso, né? Um belo programa, um belo projeto no que papel, na prática não funciona. Né? Eu acho que tem que ter uma cautela aí para analisar. E acho que eu vou dar uma pimentada nesse negócio. Os fundos imobiliários foi uma solução prática, né, para consultores que têm um caixa ali, talvez mais um fluxo de caixa mais justo. Né? Algumas consultoras precisam de crédito. E o fundo imobiliário eu vejo que foi uma solução ágil, particularmente e financeiramente e economicamente, eu acho perigoso. Por quê? Porque, primeiro, a minha visão é que eles não sabem operar tão bem no mercado imobiliário. Eu acho que o fundo está aprendendo agora a operar. Foi uma solução ágil que olhou a remuneração e entrou. Eu, particularmente, fico um pouco preocupado com isso. Mas a gente tem visto aí, o Iago, e muitas construtoras assim, dependentes de fundo imobiliário e não colocando isso em viabilidade, hein? Eu acho meio perigoso isso. Esse é um assunto que aí eu tenho uma cautela gigante com relação a esse assunto. Porque assim, uma estruturação desse tipo de negócio, que nada mais é do que um CRI, né? Para cada solução de empreendimento é um CRI. Então assim, um CRI ele não é simples, nem do ponto de vista de estruturação, nem do ponto de vista de controle e execução disso no dia a dia. Então, ele tem um controle pesado, ele tem reports que precisa obedecer e tudo mais. Eu concordo muito com a tua fala nessa cautela e nessa preocupação com esse dinheiro que foi derramado no mercado imobiliário, principalmente nesse período pandêmico, pós-pandêmico aí, né? Quando a gente viu esse tipo de operação e estruturação crescer bastante. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela e se a viabilidade fechar, eu acho que é válido, mas a gente precisa ter muito critério na análise disso. Né? Eu tenho um time lá e vim dessa parte mais analítica, né, dentro da empresa, então antes de liderar a operação de Uberlândia, eu era gerente de planejamento financeiro e estratégia da empresa, né? Então, fez muita conta. Eu implantei o sistema de viabilidade na empresa e mudei esse sistema porque o sistema que a gente tinha não retratava a nossa realidade de incorporador, pensando em fluxo de caixa e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa, inclusive, capacitar os incorporadores nesse sentido para que essa dependência diminua e até essa estratégia mude, porque se alguma coisa escapar, é muito ruim para todos nós que estamos no mercado, né? Então, eu acho que a cautela
nessa dependência de estruturações financeiras, do mercado de capitais, ela precisa ser vista com muita cautela. Eu acho que o fundo é um player importante. Muito. Muito importante. Muito. Principalmente necessário, inclusive, para fazer o que o William fez, para expor capital e a gente romper algumas barreiras. Mas a gente do lado de cada mesa como incorporador precisa enxergar isso como uma alternativa e não como uma salvação. É só esse meu ponto. Uhum. 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 Perfeito. Perfeito. Uhum. Esses dias eu recebi uma consultora, que não é daqui, que quer vir para Uberlândia, veio aqui, olhou uma área, passa uma área para ela, fez um estudo, bonito o estudo. E quando a gente estava ali caminhando bem, ele chegou e ele trouxe o representante de um fundo que veio com ele. Aí eu fiquei meio, poxa, por que será que ele está aqui, né? Aí, de repente, ele virou e falou, não, porque é o fundo que vai fazer a estruturação do negócio. Eles gostam da palavra estruturação do negócio. Eu falei, bacana, tal, beleza. Aí, conversamos, num segundo momento, sem um fundo, eu sentei com ele e falei assim, como é que você está fazendo uma viabilidade do seu negócio? Porque eu me senti na obrigação de, por estar nesse mercado já há um tempo, e eu percebi que ele estava meio otimista demais com o negócio, né? Eu falei assim, deixa eu ver a sua viabilidade. Ele falou, mas por que como terreneiro que você quer ver isso? Eu falei, não, porque eu quero te ajudar. Você deixa eu ver como é que você fez essa conta? E na hora que ele me mostrou a viabilidade dele, eu falei assim, agora você deixa eu ver como é que o fundo vai te estruturar o seu negócio? Aí eu comecei a fazer a conta para ele. Na hora que a gente terminou de fazer a conta, ele falou, não dá certo. Não dá. O jeito que o fundo está fazendo com você, ele vai, em algum momento, o fundo vai ganhar, gente. O fundo, ele vai entrar para ganhar bem. Tá tudo certo, é o negócio deles. Mas se a viabilidade fechar... Mas é por que eu falo do diálogo? Tem muitas construtoras que operam bem com o fundo. Sim. E a gente precisa falar sobre isso, cara. Como é que você opera? Você tem autonomia no seu recurso? Porque a gente tem visto aí casos que a construtora pede o negócio pro fundo mesmo. Ela pega lá a SPE e fala, tá aqui, fundo é seu agora, e elas vão operar. Então eu acho que o funding fundo, nós precisamos falar sobre isso. Acho que a gente tem que puxar um diálogo sobre isso, né? Acho que as entidades, as associações podem nos ajudar, né, nesse diálogo para todo mundo entender assim, qual que é o melhor caminho, né, você ir para um fundo, né? E o fundo está apetitoso. Eu recebo uma turma do fundo aqui querendo securitizar nossa carteira aqui. O fundo chega aqui, eles estão assim, apetitosos. E eu acho que é uma boa solução, mas com autonomia, com inteligência. Precisa ter inteligência ali na viabilidade para ver se essa conta fecha. Fechou a conta, a terra é uma oportunidade, o produto eu acho que faz sentido, mas eu acho que a gente tem que olhar para isso, sabe? Eu acho que a gente sem dúvida tem que pautar nas nossas associações essa conversa sobre como operar
junto com o fundo. E até isso está nos passos de amadurecimento no mercado, né? Porque o mercado imobiliário, com esse tanto de dinheiro, como viu nos últimos anos, né, o mercado de capitais despejando dinheiro no mercado imobiliário, é uma novidade. Até mesmo para São Paulo, que já vem operando com fundos, principalmente em projetos corporativos, né, em projetos mais específicos há bastante tempo. Mas nesse nível dos últimos, aí, vamos colocar 6, 8 anos, esse olhar para o mercado imobiliário é novo. Então, não tem ninguém muito experiente ou que já tenha vivido vários ciclos nesse sentido. A gente precisa realmente cada vez mais estudar e se conversar sobre o tema, porque é uma alternativa boa. Para alguns casos faz muito sentido, para outros casos não é uma alternativa boa e a gente tem que encarar como realmente uma carta fora do baralho. Precisamos olhar para isso, precisamos falar sobre isso. Dá um podcast. Se você vai falar, é um assunto amplo. Se você dá... Bom, a gente está caminhando para o fim, mas eu acho que tem uma pergunta que... Eu acho que é mais pergunta do milhão do que aquela, né, do que a gente fez no início, mas para os incorporadores, né, e para os terreneiros, principalmente para os terreneiros, né? A gente está falando de mais parcerias além do que a gente tem pela frente. O que a gente pode esperar dos próximos 3 anos do nosso mercado? Vai lá, William. Com esse juro? Com essa Selic, não? A Selic tem que baixar. Vamos pausar um pouco o tempo. A Selic tem que melhorar. Vai baixar a metade? Acho que ela vai baixar uns 30%. Fred, assim, eu acho que são anos desafiadores, né? Exatamente os 3 anos. Né? Primeiro, o mercado de Uberlândia está numa fase de amadurecimento, né? O mercado local nosso está numa fase de amadurecimento, né? O Oceano Azul, né, de fazer lançamentos, desenvolver projetos bonitos e colocar no mercado, o Oceano Azul já acabou, né? Agora você vem, né, num mar um pouco mais complexo, né, para você atuar, né? Até porque várias construtoras locais, né, incorporadoras locais se desenvolveram muito, né, Iago? Demais. Né? E tiveram uma evolução. Essa puxada de qualidade foi feita por quem veio de fora, né? E todo mundo subiu a régua, é natural isso, né? Além dos que estão vindo de fora agora também, os novos entrantes aí. Então, eu acho que a gente vai ter 3 anos mais de acomodação do mercado, né? Vai definir de fato quem vai ter fôlego para ficar, né? Exatamente, o juro alto ajuda até a qualificar um pouco mais isso, né? E a régua subiu, eu acho que a gente vai ter anos um pouco mais complicados. Mas vamos continuar tendo lançamentos, vamos continuar tendo que discutir, né? Para evitar as coincidências demais de datas de lançamento e de produtos, né? Assim como acho que a gente tem a organização aqui da Marileusa, eu acho que a gente vai ter que tentar sempre estar chamando a atenção da cidade, né? Dos nossos parceiros, concorrentes e parceiros, para ter um cuidado com isso, mas acho que a gente tem 3 anos pela frente que vale uma cautela aí. Eu compartilho da opinião do William, assim, esse ano eu abri o ano dizendo, gente, vai ser um bom ano, mas cuidado. Eu acho que a palavra do ano é cautela. A gente precisa ter cautela, assim, e cautela em vários sentidos, desde qual projeto a gente vai colocar na rua. Esse projeto precisa ser assertivo nesses próximos 2 a 3 anos, precisa ser um projeto provado. Eu acho que a gente fazer apostas nesse momento é perigoso. Além disso, a gente precisa pensar mais planejado esses passos. E eu, às vezes eu brinco lá com o meu time, quando exatamente eu estou analisando viabilidade, dá vontade de, gente, vamos parar um pouquinho aqui, porque desse jeito é melhor a gente não colocar coisa na rua, porque realmente o que a gente tem sofrido com juros altos, além de juros, né, alguns fatos mais locais. Então, poxa, nós estamos enfrentando agora um aumento muito grande de taxas e emolumentos. Então, para a gente enfrentar isso, pensem só de meses de distância, a gente passar de X para 9, 10X para aprovar um projeto, né? Então, o mercado imobiliário, ele é um telhado de vidro.
ele é um dos puxadores da economia quando a gente tem momentos positivos e ele é um dos primeiros a sentir quando esse momento começa a virar. E nós estamos nesse momento agora, né? É um ano que a gente tem que ter muito cautela. Eu acho que os próximos 2 idem. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai colocar na rua, a forma que a gente vai colocar, como a gente prepara o mercado. A gente precisa dizer até para o mercado vendedor, que o mercado vendedor, nós não vamos ter muito mais, provavelmente 100%, 80%, 70%, 60% de vendas em lançamento, e é normal. Agora eu acho que é normal. Agora está normalizando. É isso. O Uberlândia estava num outlier, né? O mercado é isso. Nós precisamos passar esse recado também. Gente, não entenda que nós estamos retrocedendo, não. É um movimento normal, é um movimento de estabilização, de acomodação, como o William falou. Então, essa cautela e esse discurso bem alinhado, os projetos bem assertivos e planejamentos bem assertivos vão nos ajudar a passar por esses 3 anos. Mas vão ser 3 anos, dentro dos nossos ciclos do mercado imobiliário, 3 anos mais difíceis do que os últimos 3 que a gente viveu, né? Eu acho que vai ser, assim, concordo com vocês dois, sério, né? Acho que a gente entrou num tempo de estabilidade agora. Eu acho que agora vai ficar normal. É isso. Você vai ter lançamentos com um VSO menor, depois você vem ganhando preço ali, recuperando margem, você vem fazendo deverzinho de casa ali. Para o cliente é bom, porque quem compra na planta tem uma valorização em termos talvez melhor. O cenário da taxa de juros ele impacta também para quem está comprando agora, né? Porque o cara vai financiar. Mas tem um outro fator que é muito relevante, que a possibilidade de portabilizar o contrato é muito relevante, porque a taxa de juros está ruim hoje, ela reduz, portabiliza. Cara, Fred, nesse sentido, eu acho que o mercado imobiliário é sempre uma boa opção, independente, cara, de juro alto, juro baixo. No juro alto, por que para mim ele é uma boa opção? Primeiro, porque você ainda tem oportunidade de preço. Quando a gente tiver um movimento, por exemplo, de taxa básica caindo, de crédito melhorando um pouquinho, nós vamos subir preço. Vamos. É normal. Todos nós vamos subir preço. Então, poxa, não tem oportunidade nenhuma no momento de juro alto? Tem. É essa que está posta na mesa. No momento de juro mais baixo, você pensa, então no momento de juro mais baixo, o preço vai subindo. Pô, será que tem oportunidade? Tem, porque o dinheiro que vai estar sendo despejado, que vai sair do mercado financeiro, vai para N outros mercados, inclusive o mercado imobiliário, vai ser uma quantidade muito grande, mais gente está disposta a fazer negócio. Então, assim, o mercado imobiliário para mim sempre é uma boa opção, independente do momento. Agora, o que a gente precisa ter é cautela, é esse planejamento e assertividade que o William comentou. Só vou puxar agora para um outro lado, só para chamar a atenção, né? No caso da nossa cidade, a gente observou, né, um movimento muito forte para uma determinada região, né? A gente teve uma enxurrada de lançamentos, né? Uma super oferta, e que as entregas começaram a ser concentradas agora, e aí a gente vê um momento de adequação nisso. Mas eu queria chamar aquela questão vou dar um exemplo interessante, né? O Center Shop, temos as nossas 300 e poucas lojas funcionando lá dentro, né? Todo mês tem juros Selic alta, dólar explodindo, guerra na Ucrânia, crise de governo local, tem o que for, né? Ou o contrário, né? Ou o Dia das Mães, um momento super positivo, todo mês tem gente caindo muito e gente crescendo muito. São 300 lojistas que convivem no mesmo espaço e todo mês, no mesmo cenário econômico, né, na mesma conjuntura, tem gente caindo e gente crescendo. Nos bons e nos maus momentos. Nos bons e maus momentos, né? Então, o que faz a diferença? A história da autonomia que eu estava dizendo lá, que você tem que tomar cuidado, dependendo do parceiro que você arruma, que você pede autonomia, que te fez chegar, é o motivo do seu sucesso que te fez chegar onde você chegou. Então, nessa hora, é pensar o quê? O que o construtor, o que o incorporador pode pensar diferente, né? Eu até vou colocar uma provocação, né? A gente viu uma enxurrada de lançamentos nos últimos 5, 6, 7 anos em determinada região da cidade. O que a gente viu nas demais áreas da cidade, onde sempre tem demanda, onde sempre tem procura, né? Nós desenvolvemos uma estratégia, no nosso grupo ali, né, desenvolvemos uma estratégia de desenvolvimento nessa região do Center Shopping para a Zona Leste, né? E a gente está encontrando uma demanda que não foi bem assistida, né?
Então esse é o ponto, né? É a hora de você, como incorporador, como construtor, como empresário, usar da sua sagacidade, né? Da sua criatividade e do seu arrojo, né? Buscar as oportunidades que o mercado tem. Oportunidade não falta em lugar nenhum. Tem alguém comprando. Exatamente. Sempre tem gente indo bem e ganhando. Eu acho que existem possibilidades em todos os lugares, em todos os momentos. Basta a gente interpretá-las e saber exatamente como jogar esse jogo. Vem pro Granja Marilhões. Eu até te corrigi lá, poxa, o Iago podia fazer, né, a torre de saúde dele, né, que ele fez lá na Zona Sul, fazer uma no Tibério e uma aqui no Marileusa. Né? Eu acho que já que não é um produto, né, tão volumoso, sim, né, não é mais nichado, não né? é grande e tal, acho que faz um lá, outro aqui, né? Tem mercado, tem oportunidade, né? para isso. Eu acho que... E tá tudo na Zona Leste. Tá tudo dentro de casa. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. A gente que eu agradece. Acho que foi muito rico. Eu acho que a gente sobe o nível, né, das conversas, né? A gente sai daquele... do dia a dia do mercado, a gente começa a ter discussões mais profundas e tá tudo bem ter conversas difíceis, né? Tá tudo bem a gente falar, opa, peraí, tá? Como é que a gente se ajuda, né? Obrigado aí, feliz em ter vocês como parceiro e a gente ainda tem muito o que fazer, tem muita oportunidade boa no mercado, tem gente comprando e nós somos empresas sólidas e a gente quer fazer bons negócios. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Aguardem o próximo episódio aí da série do mercado imobiliário. Vamos falar muito sobre isso. Vem coisa boa, bom conteúdo para a gente ter aí um mercado competitivo, bom, sólido. Berlândia ainda tem muito para crescer e a gente ainda tem muita coisa para fazer. Obrigado e até a próxima.